me jogar literalmente dentro da fila, vai. Cheguei lá na coisa, pastor da igreja, agora esse rapaz, ele e os anjos. Deus olhou para mim e disse: está com medo? Que a cadeia estou vazia? Não, porque o povo me deu. E a minha vida me pertence mais. Aí eu olhei para o meu bispo e falei: e aí, meu superintendente, quem que vai assumir lá o Parque Vitória? Ele disse: assumir lá. Eu falei: porque o senhor me tirou de uma igreja e me colocou como titular da outra, é porque o senhor já tem alguém em vista para assumir lá e disse: agora eu estou pastor das duas. Terça e quinta, né, irmãos? Quarta e sexta no Parque Vitória. Domingo, 5 da tarde, 10 e 7, irmãos. De 7 a 9 no Parque Vitória. Tá pesado, irmão? Diz pra ele que tu não suporta o fardo. Diz pra ele que tá pesado demais pra você. Diz pra ele que tu tá pensando em desistir de tudo. Diz pra ele que tu quer a multidão pra tu ver onde ele vai te colocar. Antes de vir pra cá, todo sábado eu na célula do Timon. Estava lá em casa preparando para ir para a célula. Chegou um conhecido meu e disse: vamos ali fazer um resgate. Lá se vai eu para dentro de um terminal rodoviário abandonado para resgatar um casal lá no meio da rua. Cheguei lá, todo mundo arisco, todo mundo preocupado. Cheguei, abracei o sujo, abracei a suja, o fedido, o imundo. Sabe por quê? Porque um dia eu estava nas mesmas condições. Só não estava na rua, mas estava de um jeito onde poucos me abraçavam, poucos me beijavam, poucos me amavam, poucos me respeitavam. Cheguei numa posição onde minha mãe olhava para mim e dizia: isso daí vai longe nada. É meu filho, mas não sei se completa os 18 anos. Hoje eu sou pastor da minha irmã. Sou pastor da minha irmã. Sou pastor do meu cunhado. Domingo à tarde, indo para a igreja, meus filhos olharam para mim. Nunca disse para nenhum deles: seja crente. Mas eu prego para eles não com a Bíblia, mas com as minhas atitudes. Eu olhei para ele, peguei meu filho, ele disse: pai, eu quero ser militar. Eu quero entrar no militar. Eu digo: escute, é o vestibular mais concorrido do país. No 8º ano ele passou por 9 por uma turma avançada. Da turma avançada ele se destacou, chamaram ele para integrar esse preparatório de 4 anos por ITA. Ele entra às 7 da manhã e sai às 7h20 da noite aqui no Nova Valéria. Aí eu peguei ele numa igreja e ele disse: o Senhor disse para mim: leva ele lá para a universidade. Peguei ele, botei na porta e ó. Cheguei lá na universidade, olhei para ele e disse: vou te pegar aqui na federal. Vou te deixar aqui. Aqui tu vai estudar. Saí da federal, o Senhor disse: vai ver na estadual. Levei lá na frente da estadual, porque pai dá proteção, pai dá provisão e pai dá estímulo para o filho. Quem está me entendendo? Amém, aleluia. Cheguei na frente da estadual e disse: aqui também é universidade. Só que é bandida pelo estado. Aqui também eu vou te deixar, aqui também eu vou te buscar. Tu vai estudar aqui. Sabe qual foi a pergunta dele para mim? Bispo, tem teologia aí? Eu tive misericórdia. Tem teologia. Mas fala o seguinte: faz primeiro engenharia, faz primeiro direito, seja primeiro bacharel, seja um pastor, advogado, seja um pastor juiz, seja um pastor engenheiro, porque o ministério não é fácil. Tem gente que diz assim, de boca cheia: eu quero servir a Deus, quero viver na obra. Sabe nem o que está falando. Porque no dia que me ungiram pastor, eu fui para uma igreja, sabe qual foi a primeira coisa que eu aprendi? Dentro da igreja, bispo, só sabe contar as moedas. Porque tem aluguel, tem água, porque tem luz, porque tem cadeira.
que você ainda não passou e precisa passar para chegar lá que eu cheguei. Tem muita gente que olha para isso no altar e diz: eu também posso. Paga o mesmo preço. Quando tu vê alguém se tornando apóstolo, quando tu vê alguém se tornando bispo, não pense que é obra do acaso. E nem pense que caiu no altar e paraquedas. Tem renúncia, tem choro, tem clamor, tem desespero, tem medo, tem insegurança, até a gente aprender que quando a gente dobra o joelho, nosso coração alcança o céu. Demora. Esta semana eu tive um problema gigantesco diante de mim. Fui dormir. Quando eu acordei 3 horas da manhã, eu toquei minha esposa, ela olhou para mim e disse: o que foi, bem? E a pastora é meio dura, irmão. Não conversa muito com ela, não, porque se não tiver Jesus no coração, amaldiçoa ela logo. E se você me acha assim, é porque eu não vai esposa da minha casa. Disse: é, mulher, eu estou com um problema. Eu disse: qual o problema que tu tem? Falei: o cara bateu no carro, minha empresa, 6 mil reais de prejuízo. Ela disse assim: quem é teu Deus? Eu disse: é o dono da prata e do ouro. Ela disse: quantos problemas tu já enfrentou que eram impossíveis de agir na tua vida? Ela disse: milhares. E ela disse: o Deus que fez ontem faz hoje não. Tudo faz. Ela disse: por que não está dormindo? Capítulo 12 de Atos, ele está na prisão, dormindo, algemas de um lado, algemas do outro, e ele fazendo, sabe o quê? Descansando. Você sabe por quê? Porque ele aprendeu com Jesus no meio de uma tempestade, vento açoitando, o mar batendo e Jesus dormindo. E ele disse: opa, a igreja está orando, eu descanso. Tem gente nesse momento que diz assim: não precisa de uma vigília, porque lá tem isso, tem apóstolo, tem missionário, tem pastor, tem levita, tem profetisa, tem homens, tem mulher de Deus que está orando e meus problemas serão resolvidos. Por quê? Porque a gente quer um evangelho que não precisa de preço, que não precisa de jejum, que não precisa de oração, que não precisa de lágrimas da madrugada. Quando eu vim para cá, eu peguei uma mensagem e Deus me trouxe no livro de 1 Coríntios. Diga glória a Deus por isso. Capítulo de número 1. Tem crente aí de Bíblia, sim ou não? Sim ou não? A boca está aberta ou fechada? Precisava também a tua Bíblia e o teu coração. Amém? Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1. Bora para a Bíblia. Senão vai dar ser pastor nem pregou a Bíblia. Eu estou nela, não saí dela ainda não. Tá vendo, meu irmão? Amém. Versículo de número 10, capítulo 1, verso de número 10. Segura ali, olha para quem está ao teu lado e diga: sustenta, gente. Não dorme não. O crente que já quer dormir, ó. Meu Deus! Acharam? 1 Coríntios 1, 10. Irmãos, olhem para cá. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há desavenças entre vocês. Com isso quero dizer que há entre vocês quem afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Cristo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os que da casa de Estéfanas, além desse não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o
o qual se tornou para nós a sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Diga glória a Deus por isso. Olhe para mim. Aonde você estava quando o Senhor te chamou? Pastor, eu quero falar do meu passado. Eu também me falo do meu. Porque o nosso Deus não tem problema com o passado. Quem tem problema com o passado são os homens. Pastor, mas tu não sabe o que aconteceu comigo um ano atrás. Tu não sabes o que aconteceu comigo no dia de ontem. Tu não sabes o que eu ouvi. Tu não sabes o que eu passei. Tu não sabes o que eu enfrentei. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não tem problema com o passado. Porque Deus é Deus do futuro. E a Bíblia nos diz que Ele mesmo já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Que olhos não viram, que ouvidos não ouviram as grandes coisas a qual Ele tem preparado para cada um de nós. Não adianta se agarrar ao passado, porque quem se agarra ao passado é Satanás. Que tinha um passado de glória, que tinha um passado de resplendor, era o querubim ungido, regente do coral celestial. Pede para ele falar a respeito do futuro dele agora. Aí Jesus chegou diante de uma mulher com passado meio bagunçado, missionário, que tinha 5, que ela tinha também, que não era dela, e disse: olha, o teu passado é esse, mas eu não te condeno, porque o futuro que eu tenho para você é missão. Ah, pastor, o meu passado era esse. Não é o futuro que Deus tem reservado para você. Todas as vezes que o diabo se levantar e usar o teu passado para te condenar, esfrega na cara dele, o futuro dele é lago de fogo, é gigante, é trancafiado, é preso. E você, e eu, aqueles que receberam a Jesus no seu coração e confessaram com seus lábios, é Nova Jerusalém, é morada celestial, é glória para toda a eternidade. Aleluia! A Bíblia nos diz que Paulo se apresenta como apóstolo aqui. E diz: eu fui escolhido por Deus. Não foi homem. Porque ele mostra os homens olhando para você e te enxergando. Me mostra os homens olhando para você e te dando crédito. Eu cheguei numa igreja, aceitei a Jesus sem ninguém entregar para mim. Porque eu conheci o Evangelho como muitos eu me desviei. E um dia um vazio tomou conta do meu coração, do meu interior. Eu disse: eu não aguento mais, eu vou para a igreja. Peguei minha mulher, peguei meus filhos e fui para a igreja. Eu disse: o que trabalho me investido aqui é o pastor. O pastor só estava nada. Se eu tivesse chegado aqui hoje pela primeira vez, eu ia dizer que o pastor era missionário. O homem está bem vestido, o homem está elegante. Quando o pastor entrou de paletó e gravata, eu disse: o pastor disse: eu quero Jesus. Eu disse: não, eu nem preguei ainda. Eu disse: mas eu sei o que está faltando aí. Ele me levou a voltar, ela fez uma oração, a igreja bateu palmas, e foi só isso. No outro dia eu fui para a igreja, vi a igreja aberta, o pastor estava lá no altar orando sozinho. E eu sentei com ele, sem saber orar, eu fiquei calado. E a presença de Deus me tomou. Eu não sabia orar, mas eu chorava. E a alma transbordava. O pastor, sem dizer uma palavra, sentou do meu lado e começou a chorar também. Porque a Bíblia nos diz: sorri com quem ri, mas chora com quem chora também. Sabe o que a Bíblia está
eles estão perdidos. Mas a grande verdade é que eles estão entrando nas nossas igrejas. Estão saindo se a Bíblia pensa. Porque a gente está arrumado demais para abraçar o sujo. A gente está perfumado demais para abraçar e cheirar o que está fedendo. E os 10 leprosos? E o que voltou? Foi em casa se arrumar? Foi em casa banhar? Foi em casa se perfumar? Mas quando ele entra no templo, diante do Senhor Jesus Cristo, ele se prostra e bate a palavra. Porque você sabe muito bem o motivo pelo qual você está aqui nessa vigília. Não porque você não tem o que fazer, mas porque Deus te trouxe aqui hoje para te cobrar um despertar. Falando a respeito da importância da união, Paulo adverte contra as divisões dentro da igreja e enfatiza a importância da união entre os membros. A gente fala das facções criminosas, mas dentro da igreja também está cheio de facções. Dentro da igreja tem um grupinho que não se envolve com o outro, que não se envolve com o outro, porque eu sou de tal ministério, a placa da minha igreja é tal, na minha igreja é paz do Senhor, na sua paz seja convosco, graça e paz. Eu costumo dizer na igreja que se a placa da igreja fosse importante, estava no altar sendo adorada, não estava do lado de fora pegando sol e chuva, aprende a adorar a Jesus e a receber os outros como teu irmão. Aleluia! Paulo se adverte contra a imoralidade. Que sai um pouco disso, irmão, pelo amor de Deus. Celular, irmão, é para quem quer conhecimento, quem quer sabedoria, busca na Bíblia. Esta semana, o meu discipulador ligou para mim e disse assim: Pastorzão, tu pode me receber de segunda até sexta na tua casa? Ele tem uma empresa de energia solar e eu falei para ele: Deus, eu tenho um curso aqui, tu vem fechar um negócio, tu vem fazer o que eles foram na tua casa te discipular. Tu pode vir. Para que eu disse isso, irmão? Fui buscar ele no aeroporto de domingo para segunda da semana passada, às 3 da manhã. De 3 da manhã ele me pegou e disse: Tu está indo para onde? Eu digo: Eu vou dormir. Ele disse: Tu acha que eu vim de Brasília, pagando uma passagem de avião para chegar na tua casa, tu me soltar e dizer que vai dormir? Vem cá. Que é? Joelho, meu velho. Porque quando o joelho toca no chão, teu coração toca no céu. Crente que dobra o joelho, abre a boca, que ele disse: Apóstolo aqui, vamos orar de joelhos dobrados. Porque o povo de Deus é reconhecido pelos calcanhares tortos para trás. O povo de Deus é reconhecido pelo poder da oração. A Bíblia nos diz que a oração do justo muito pode nos seus efeitos. A Bíblia diz que se o povo lá fora não tem fé suficiente para ser transformado, para ser impactado pela presença imperadora, a nossa fé tem que ser o suficiente. Porque se um clama, uma nação é salva. Segurou até 5 da manhã, 5 horas da manhã, ele disse para mim: Bicho, bora pro monte. Eu levei ele lá pro monte da revelação. Cheguei lá no monte, meu irmão cansado. Eu digo: Meu Deus, que vigília é essa que não foi combinado? Irmão, com 3 dias dele lá em casa, eu disse: Meu Pai do céu, o senhor não vai embora da não? Tira esse homem daqui de dentro, ele é crente demais para ele ir. Sabe por quê? Porque o cara me bateu segunda, me bateu terça, me pisou na quarta, me humilhou na quinta, e na sexta-feira disse que é a pior pessoa do mundo. A pior pessoa do mundo. Começou pelo espelho lá em casa. Tem uma parede na minha casa que é toda de espelho. Ele sentou comigo no sofá e disse: O espelho está limpo ou sujo? Eu disse: Agora não. Eu digo: Homem de Deus, está sujo, porque a pastor não tem tempo de me ver. Eu desarrego. Ele disse: O espelho está limpo, porque ontem eu fui orar na tua casa, às 2 da manhã o Senhor mandou limpar o espelho. Sabe para quê? Para te dizer que tu não está percebendo os detalhes. Porque o que derruba um homem não é simplesmente a pedra de tropeço, Satanás, mas as distrações
Nem tudo que um homem de Deus faça, ele pode compartilhar com a mulher dele.